Nessa videoaula de número 14, eu vou estar ensinando a utilizar classes. Utilizando classes, criando uma classe e usando dentro da classe principal. Então aqui eu vou no meu projeto, como primeiro, vou clicar com o botão direito, vou em New e vou na opção Kotlin Class. Clicar aqui, escolher a opção Class. Vou criar um nome chamado carro e dar um Enter. Será criado automaticamente aqui uma classe e aqui uma classe, e essa aqui é a classe principal. Então eu tenho aqui a classe carro, automaticamente criada, e aqui eu vou desenvolver o programa. Eu vou criar aqui dentro uma função, que é função chamada acelerar, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou dar um println que vai exibir na tela o que a classe vai fazer. A classe vai aparecer na tela o nome acelerando carro. Lembrando que aqui tem que colocar abre e fecha chaves no começo e no final. Abri e fechei chaves aqui. A classe vai executar o seguinte procedimento: ele vai imprimir na tela acelerando o carro. É só isso que a minha classe vai fazer, a classe chamada carro. Agora eu vou chamar essa classe chamada carro dentro do programa principal. Como que eu vou chamar? Eu vou no meu programa principal, tá aqui, função principal, e aqui eu vou sempre criar uma variável para chamar a classe. Eu vou colocar C de carro, que é igual, aí aqui eu vou criar o objeto carro dentro do programa principal. Então aqui eu estou chamando, criei uma variável, eu que escolhi essa variável, igual, estou chamando o objeto carro da classe da outra classe. Então aqui eu já posso utilizar o objeto carro dentro dessa função principal. Então eu criei, agora eu vou executar um procedimento para chamar a classe aqui dentro. Então eu vou colocar C, ponto, vai aparecer na tela aqui, acelerar, que é a única função que tem lá dentro. Vou dar um Enter e vai aparecer aqui, C, aqui de cima, ponto, acelerar. Então eu estou chamando o objeto, ponto, a função dentro desse objeto, que é acelerar, que vai imprimir na tela acelerando o carro. Vamos executar para ver se está funcionando. E apareceu na tela, acelerando o carro. Então o programa está funcionando perfeitamente. Até a próxima aula. Nessa videoaula de número 14, eu vou estar ensinando a utilizar classes. Utilizando classes, criando uma classe e usando dentro da classe principal. Então aqui eu vou no meu projeto, como primeiro, vou clicar com o botão direito, vou em New e vou na opção Kotlin Class. Clicar aqui, escolher a opção Class. Vou criar um nome chamado carro e dar um Enter. Será criado automaticamente aqui uma classe e aqui uma classe, e essa aqui é a classe principal. Então eu tenho aqui a classe carro, automaticamente criada, e aqui eu vou desenvolver o programa. Eu vou criar aqui dentro uma função, que é função chamada acelerar, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou dar um println que vai exibir na tela o que a classe vai fazer. A classe vai aparecer na tela o nome acelerando carro. Lembrando que aqui tem que colocar abre e fecha chaves no começo e no final. Abri e fechei chaves aqui. A classe vai executar o seguinte procedimento: ele vai imprimir na tela acelerando o carro. É só isso que a minha classe vai fazer, a classe chamada carro. Agora eu vou chamar essa classe chamada carro dentro do programa principal. Como que eu vou chamar? Eu vou no meu programa principal, tá aqui, função principal, e aqui eu vou sempre criar uma variável para chamar a classe. Eu vou colocar C de carro, que é igual, aí aqui eu vou criar o objeto carro dentro do programa principal. Então aqui eu estou chamando, criei uma variável, eu que escolhi essa variável, igual, estou chamando o objeto carro da classe da outra classe. Então aqui eu já posso utilizar o objeto carro dentro dessa função principal. Então eu criei, agora eu vou executar um procedimento para chamar a classe aqui dentro. Então eu vou colocar C,
ponto, vai aparecer na tela aqui, acelerar, que é a única função que tem lá dentro. Vou dar um Enter e vai aparecer aqui, C, aqui de cima, ponto, acelerar. Então eu estou chamando objeto, ponto, a função dentro desse objeto, que é acelerar, que vai imprimir na tela, acelerando o carro. Vamos executar, para ver se está funcionando. E apareceu na tela, acelerando o carro. Então o programa está funcionando perfeitamente. Até a próxima aula.